Então, muito boa noite, que a paz de Jesus envolva todos os corações aqui, que a gente possa juntos vibrar com o alto e receber as bênçãos que nos são depositadas nesse momento. Queridos, tem vezes que a gente traz temas aqui que nos confortam, que a gente gosta de pesquisar, gosta de ouvir, que traz aquele conforto para o coração. E tem vezes que não, que o nosso coração quer falar de temas que nos movimentam, que nos provocam, que nos fazem pensar, que nem sempre a gente adquiriu, absorveu por inteiro ainda, está só no começo, mas já vale a pena compartilhar um pouco, né, das inquietações. Então eu venho aqui compartilhar algumas inquietações com vocês. Quem sabe juntos a gente, né, consegue se movimentar num caminho de Jesus. Juntos somos sempre mais fortes. Então, assim, para esse tema, né, da prisão do querer, eu vou trazer algumas referências, tá? Do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, que são 3 das 5 obras básicas, né, da nossa doutrina. Primeiro deles, o Livro dos Espíritos, depois a gente tem o Livro dos Médiuns, terceiro o Evangelho, depois o Céu e Inferno e por último a Gênese. Então tem algumas citações dessas obras que fazem parte das obras básicas, alguma coisa também que eu encontrei de interessante, tem muita coisa interessante na Revista Espírita, mas vou trazer uma pinceladinha. E a Adolescência e Vida também, um livro bem interessante de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, e Nosso Lar também para fechar. Então, primeiro, antes da gente começar, eu queria convidar vocês para a gente conhecer a maior prisão do mundo. E eu não estou falando dessa prisão aqui que fica nas Filipinas e que abriga 28 mil irmãos nossos. Não é dessa prisão que eu vou falar. Eu vou falar de uma prisão, no mundo hoje são 11 milhões de detentos aproximadamente, tá, gente? Nas prisões físicas do mundo. É muita gente. Mas essa prisão que a gente vai ver juntos hoje, ela abriga muito mais. Centenas de milhões, certamente, e talvez bilhões de pessoas atreladas ao planeta Terra. Essa é a prisão do querer. Prisão do querer, Emília? Que prisão é essa? A prisão do querer, gente, ela não nos restringe fisicamente, mas ela nos tira a liberdade de espírito, a liberdade real, que é a nossa liberdade mental, sentimental, emocional. Essa é uma prisão em que as pessoas que estão nela pensam assim: eu quero mais, eu quero maior, eu quero melhor, eu quero mais forte, eu quero mais rápido, eu quero... E a gente às vezes materializa esse eu quero mais. Um novo emprego, uma casa nova, um carro novo, um celular novo, uma roupa nova, né? A gente quer mais. Essas pessoas que estão nessa prisão do querer são caracterizadas por esse querer mais. E é isso aqui, mais do que? Está na nossa nuvem de pensamento, que está nessa nuvem aqui que vocês estão vendo. Pode ser mais de qualquer coisa, gente. Aposentadoria, a loteria, né? O botox, né? O amor, aquela pessoa, né? O divórcio, né? Não quero mais aquela pessoa. Mas tem um querer muito forte, né? Pode ser a promoção do emprego, pode ser o filho. Nossa, eu quero filho. Quer muito de alguma coisa. Porque a gente atrela ali, ó. Eu seria feliz se essa materialização se desse na nossa vida. Eu me sinto melhor quando eu tenho mais? Eu me sinto pior quando eu tenho menos? A minha felicidade vem de algo, então, que eu posso depositar, que eu posso dirigir, que eu posso beber, que eu posso digerir? Se a gente mentalmente aí respondeu sim para alguma dessas perguntas, pode ser que a gente esteja na prisão do querer. E eu ainda não me considero uma ex-detenta, né? Mas já estive, já voltei.
caso de reincidência, né? Talvez na condicional. E não é fácil, né? É duro, é difícil. É difícil ser restrito da liberdade dessa forma, né? Mas, Emília, nós podemos ser livres. A doutrina espírita nos ensina que nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres, portanto. Deus nos concedeu a possibilidade infinita de refazer os desacertos e construir a nossa felicidade. Ó a bênção de nós estarmos aqui encarnados. Quantos irmãos nossos gostariam de estar aqui no nosso lugar? Estão ainda passando por uma série de preparações para poder ganhar o dom do corpo material. Que nós às vezes dizemos que não é bom o suficiente, reclamamos da doença, reclamamos do mal-estar, podia ser mais forte, mais magro, mais isso, mais aquilo, né? A prisão do querer. Muita gente daria, né? Muitos espíritos desencarnados querem um corpo, né? Simplesmente assim. E nós estamos aqui, temos o livre-arbítrio. Lá na pergunta, na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, então, a espiritualidade a confirmar isso. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? A gente pode, então, fazer o que a gente quiser. E a espiritualidade diz, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Em tempos de chat GPT, né, inteligência artificial, alguém aqui se considera máquina? Ninguém aqui é máquina, porque a gente tem, né, oferecido por Deus a nossa liberdade de fazer e de trabalhar, de obrar, de criar. E olha como é que eles começam a liberdade de pensar. Então a gente pode pensar que essa prisão do querer, ninguém prende a gente lá. Não vem a polícia, alguém externo, e nos coloca lá. A gente vai com as próprias pernas mentais. É a gente que vai lá. É a gente com o nosso livre-arbítrio que vai lá. É a nossa própria consciência. Os famosos tormentos voluntários que o Espírito Fenelon vem trazer para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no maior capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Por que tormentos voluntários? Lá no capítulo 5º, a gente vê que existem situações nas nossas vidas que a gente não escolheu passar nessa vida, mas elas são consequências da lei de ação e reação. Nós fizemos e estamos colhendo o que fizemos. Se nós plantamos boas sementes, colhemos boas situações, né? E vice-versa. Então, temos sim uma série de situações que nos acometem e que nós também pedimos, na maior parte das vezes, nós também pedimos para passar, para ou nos redimir, nos auto-perdoarmos, ficarmos quites com as nossas consciências, adquirirmos alguma virtude. Então, tem situações que a gente está passando, mas a pessoa não fez nada nem em outras vidas para passar por isso, Emília. Mas pode estar passando para adquirir uma virtude eterna, né? Espiritual. A paciência, né? Ampliar o seu amor pelos outros. Né? Afinal, esse é a nossa grande meta, né? É o dia que a gente vai só amar. Vai ser o resumo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas ações, vai ser o amor. Como o nosso Senhor Jesus. Então, a gente passa por muitas coisas para adquirir um pouquinho, né? Pedacinho a pedacinho. Os pedacinhos de tijolinhos que a gente vai construindo. Esse ser eterno, esse ser imortal que nós somos, se construindo. Pois bem, tem tormentos, meus amigos, que não estavam escritos no nosso planejamento reencarnatório. E a gente passa por eles também. E passa por eles, às vezes, porque a gente está vivendo a vida desavisado. A gente entrou por querer, por imprudência, na prisão do querer.
Penelon diz pra gente aqui, ó, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele, nós, né, se mostra ávido de tudo que o agitará e perturbará. E coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Às vezes está lá nas nossas mãos, evitar passar por determinadas situações. Mas aí, por atavismos, né, hábitos criados por muitos séculos, a gente não consegue evitar. Né? Fica difícil evitar. A gente tem mais a vontade de fazer o que já conhece do que de aprender o que não conhece. Né? Então, aí, os tormentos voluntários. A gente se encaminhar por veredas que, de bom, não vão nos trazer muita coisa. Vamos seguir. É essa encruzilhada que a gente muitas vezes se coloca. Né? Eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que a minha vida é espiritual. Ai, Emília, mas vai lá, eu tô aqui na Terra, né? Ninguém é de ferro, né? Então a gente também quer aproveitar um pouquinho desse lugar que a gente está. Então a gente sabe que tem que construir o nosso ser, mais os laços materiais. E aí eu não estou falando só de posses, tá? Estou falando de laços materiais no geral, inclusive os afetivos. A gente quer ter, inclusive, um ao outro. A gente quer tanto ter que a gente quer ter um ao outro. A gente não dá liberdade para o outro. A gente quer ter tudo, inclusive os nossos. É doido isso, né? A gente vai criando essas amarras para a gente mesmo. Que nós somos os primeiros prejudicados. Então a gente vive nessa situação do ter e do ser. Mas por quê? Onde é que começa esse negócio? Então diz lá o Joana de Ângeles pra gente que esse esforço para ter, né, surge com as motivações de crescimento intelectual. Pô, tá vindo um bom lugar, né? A gente lá no começo da vida, vai para a escola e tem essa ambição espiritual, inclusive, gente, de se desenvolver, de ser alguém, né? Então, esforço intelectual, crescimento intelectual e compreensão das necessidades humanas em favor da sobrevivência. Então, assim, Emília, também estou na Terra, eu tenho que sobreviver. Não é assim, né? Tem minhas obrigações, né? Tenho que sustentar minha família. Tem sim, todos nós temos essas obrigações. Construção da família, nós queremos muitas vezes a distinção social. Aí começam as esperanças de fluir gozos naturais em forma de férias e recreações, jogos e prazeres, projetando as expectativas para a velhice, que esperam conseguir tranquila e confortável. Então a gente também quer construir uma vida materialmente confortável. Essa ambição, perfeitamente justa e compreensível, né? A Joana deixa bem claro, de natureza previdenciária e lógica. É racional isso, a gente querer, né, construir algo para evitar problemas, inclusive, para nós mesmos e para a nossa família. Pode tornar-se, no entanto, aí o exagero da situação, o objetivo único da existência. Aí está o problema. Aí é a prisão. Levando ao desespero e à insatisfação, porque a posse apenas libera de preocupações específicas, mas não harmoniza o ser interiormente. Então é muito efêmero. É muito efêmero. E a linha é tênue. Quando deseja ter mais e se afadiga por conseguir sempre os lucros de todos os empreendimentos, a sua é uma existência frustrada, ansiosa e sem justificativa. Então a pessoa perde inclusive a razão do viver. Às vezes começa nesse caminho buscando essa razão e perde ela, porque não está ali, gente. Não é essa a resposta. A sede de possuir atormenta-o e deixa-o sempre insatisfeito, porque vê aqueles outros que lhe estão à frente e lhe fazem sombra na realização como criatura triunfadora no mundo. Aí o ego entra em jogo. Porque não basta só o conforto mínimo. Aí eu quero também me ressaltar um pouquinho, né? Quero amaciar o meu ego e dizer que eu consegui mais, e daí eu começo a me comparar e eu quero ter um pouquinho mais que quem eu vejo do meu lado. E aí eu olho para o lado. E aí a gente vê quem tem mais ou quem tem menos.
a gente, em geral, vê quem tem mais. E que sensação que dá? É boa ou é ruim? Aí esse vem do livro lá, Adolescência e Vida, tá, gente? A gente vai voltar nesse livro ainda. Vem o que Fenelon vem nos tratar aqui, como os 2 tormentos que são, segundo ele, muito insuportáveis. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? A inveja é assim: eu quero ter. Eu quero ter. Alguém tem, eu quero ter. O ciúme é: alguém tem, eu quero ter, mas eu também nem quero que aquela pessoa tenha. E se tiver, eu já fiquei triste. É só para mim. Né? A pessoa, inclusive o ciúme afetivo, né? Eu quero só para mim. Né? Então é o ego no seu suprassumo. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Quem é que tem paz na inveja e no ciúme, gente? E são perpetuamente febricitantes. A gente fez aqui uma exposição um tempo atrás na casa a respeito da inveja e a gente percebia que a cura, né? Se a gente pode dizer assim, Joana traz muito isso também, se a gente quer deixar de ter inveja, a primeira coisa é a gente buscar satisfação, a autossatisfação nas coisas reais do mundo. Nas coisas reais do espírito, perdão, e não no mundo. Então, se dar aquilo que a gente realmente precisa, olhar para si, é o primeiro passo. E é muito contraditório se a gente pensar. Que pensa assim, puxa, a inveja está vindo de um lugar de ego, né? Mas é o ego doente. Então a gente tem que curar. Tem que olhar para si, para o self, né? Para o nosso ser real. E curar aquilo que está doendo. E se dar aquilo que está precisando. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda emulação para ele se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Tem um caso que André Luiz descreve no livro Ação e Reação, que eu estava lendo aqui, estava vindo os personagens desse livro na minha cabeça. É muito nítido, gente, a doença desse querer. E a gente acha que assim, como é um querer material... Ai, Emília, eu vou ter uma vida material confortável e quando eu desencarnar eu sei que eu sou espírito, vai ficar tudo bem. A gente que pensa. A gente leva, gente, para o mundo espiritual esses pensamentos e o que a gente constrói com esses pensamentos que a gente tem. Quando a gente está pensando, a gente está construindo a nossa casinha do lado de lá. E daqui também. Então, os espíritos seguem no mesmo ritmo que eles têm aqui. Então, uma pessoa que herdou uma fazenda e quer aquele bem, ela desencarna, ela continua querendo aquele bem, e não sai lá desse ciclo vicioso, dessa tristeza que é. Né? Em vez de aproveitar a beleza que tem no mundo espiritual, fica aqui, fica vinculada aqui. Então, de novo, voltando lá na Adolescência e Vida, onde é que começa, né? A Joana nos diz que essa ambição tem início na juventude. E olha para os pais aqui da evangelização, que importante, né? O que a gente está proporcionando, né, para essas crianças. Diz aqui que é por falta de direcionamento espiritual e emocional que isso acontece. Tornando o adolescente um ser fisiológico, imediatista, e não uma criatura em desenvolvimento para as altas construções da humanidade. Olha aí o que a gente deveria estar fazendo e deveria estar educando os nossos filhos. E às vezes a gente está tão preocupado em uma carreira, um salário, ter uma casa, ter o carro, ter, né? Ser. Para essa criança, para esse adolescente. Porque o material vai vir na esteira, não vai faltar. Meu pai provém para os pássaros, não vai prover para vocês. Jesus dizia para a gente, né? Então, para alguém que constrói o futuro da humanidade, você vai faltar? Não vai, mas o foco dessa pessoa está em outro lugar. Essa mente não está presa. Ao contrário, essa mente está fluindo no melhor, na energia de amor do universo, de construção. E uma boa notícia, então, porque olha, a gente falou de bastante coisa preocupante aqui, né? Então, a boa notícia hoje, para quem está se identificando assim, meu Deus, estou nessa prisão aí, Emília, pelo amor de Deus, hoje é dia de visita, gente.
tá? Nós temos a doutrina espírita, nós temos o Evangelho de Jesus. E a parte aqui, para os nossos irmãos detentos materialmente, né, que estão nas prisões físicas do mundo, graças a Deus também tem muita visita nesse sentido, né? Muita visita espiritual chegando. A liberdade depende dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. É disso que depende a gente se sentir verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Então vamos lá. Primeira coisa. João Evangelista vem lá numa mensagem que ficou registrada na Gênese por Kardec, nos explicar, e ele explica assim, para não deixar dúvida, tá, gente? É maravilhosa. Esse trecho todo, esse capítulo 15 da Gênese, chega em casa, ó, que tá lá no item 53, tem item pra caramba pra ler, tá? Mas hoje à noite lê o primeiro. Tem online também, tem a Kardecpedia, é um lugar pra gente se divertir, pra aprender bastante aqui essa Gênese. E João Evangelista vai nos explicar, tintim por tintim, da parábola. A gente acha que Jesus foi tentado, né? Foi lá para o deserto e foi tentado. Quem já não ouviu essa situação, né? Jesus ficou dias no deserto e foi tentado pelo demônio. Daí a gente coloca nomes assim. João diz assim, gente, isso aí... Vocês acham que Jesus ia ser tentado por um espírito malfazejo na terra? Não, não é por aí. Ele diz assim, olha, ele apenas quis fazer, né? Jesus não foi arrebatado, ponto. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir. Olha só a intenção de Jesus nesse episódio. Mostrar pra gente que a gente passa por situações de risco. Que estar aqui encarnado, a gente está correndo, né? Riscos. A gente tem o nosso livre-arbítrio, e a gente vai ter escolhas. O tempo todo dia, a gente tem escolhas. Né? Alguém bateu no meu carro ali na rua, eu tenho escolhas. Eu posso sair e xingar a pessoa, posso inclusive perseguir, posso ficar meses me remoendo com a situação. Eu tenho escolhas, ou eu posso escolher não fazer nada disso. Assim, gente, é um carro, uma hora eu vou conseguir juntar dinheiro e consertar, e vamos lá, ainda está andando. Escolhas. Simples assim na vida. O tempo todo a gente tem escolhas. Então, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir. Nessas escolhas a gente pode escolher, né? De um lado ou do outro. E que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações. A que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. Ainda somos pequenos, imperfeitos. A gente está começando a engatinhar, gente, na nossa caminhada evolutiva enquanto espírito. Então é natural que a gente, né? Se tiver uma tomada aberta, a criança curiosa não vai tentar tocar? A gente não tem que ficar de olho? É por aí. Jesus estava botando ali a proteçãozinha na tomada, tentar evitar que a gente botasse o dedinho, né? Às vezes a gente ainda vai lá e bota, né? Então, pela sua natureza fraca, a gente é impelido a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Aí João dá uma direta, né? Mas beleza. Até aí estava tranquilo de entender, né? Então, o que João vem dizer para a gente, né? Que a gente pode responder às tentações. Como é que ele vai nos orientar a fazer? Aquela parábola mostra os perigos que correm os homens que não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Vocês achavam que era só com vocês, né? Pode ser mais do que és. Podes possuir mais do que possuis. Podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Todos nós, vez ou outra na vida, vamos ouvir isso aqui. De quem, Emília? De nós mesmos, do nosso ego, da nossa necessidade de ser enquanto a gente ainda não é. A gente tem pressa, né? Então a gente quer pular etapa, não é que nem a criança também quer, né? O adolescente também quer, né? Pular etapa, é só, a minha de 6 anos, se disser para ela que ela agiu como uma de 12, ela vai sair dando pulo de alegria. A gente é assim também. Então, olha só,
Ela vos mostra o perigo, ela a parábola, tá? O perigo e o meio de evitardes, dizendo as más inspirações. Retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, né, mais adequadas à nossa doutrina, vai-te, tentação. Sai daqui, vós. Pelo amor de Deus. E como é que a gente se desfaz dessa poeira mental? Como é que a gente faz se tiver poeira num copo, né? A gente põe água, né? E se tiver muita poeira, esses dias eu estava com um copo lá em casa, uma jarrinha que eu botei, foi muito esperta, botei pó de Nescafé, pó de café solúvel e ficou, e eu não usei. Aquilo formou uma crosta, meus amigos, que se eu fosse, eu ia perder a jarra, né? Mas não queria perder, bota água. E bota mais água. Demorou 3 dias, mas saiu aquela nhaca. E eu consegui recuperar minha jarrinha bonitinha. Então, assim, vai botando água. Vamos botando água para limpar essa poeira da mente. Que água é essa, Emília? É o Evangelho de Jesus. São as boas ações. É dar um sorriso na rua para uma pessoa que você vê com a cara triste. É olhar o outro como um irmão. Principalmente aquele que pega a gente de jeito aqui e que dá vontade, às vezes, de virar as costas. Ah, quer saber? Tchau. Principalmente esse, que nos desafia. Coloca água. Dá de ti primeiro. Faz o primeiro passo. Dá o amor primeiro. Vai botando água. Que a tentação, que os pensamentos ruins, aos pouquinhos. Aquela crosta era grossa naquela jarra. O negócio não foi fácil, não. Não foi pouquinha água. Foi botando água, foi botando água, foi botando água. Né? Não desperdicei tanta água não, tá, gente? Deixei de molho e tal, porque a gente é ambientalmente consciente. Mas aqui a gente não precisa ser tão consciente, pode botar bastante água. Muita boa ação, muito evangelho, para que esses pensamentos não nos dominem. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Nos diz Fenelon lá nos Tormentos Voluntários do Evangelho. Que nota sem inveja o que não possui. Diz que é verdadeira alegria, gente. Não é a gente se entristecer quando tem alguém triste, a gente sente no coração, a gente tem aquela empatia e se entristece junto com a pessoa. Isso é muito importante, a piedade. Mas é muito importante a gente se alegrar com quem está alegre. Se alegrar com quem está alegre é importante também. Se a pessoa está alegre, a gente vai dizer, lá vem. Esse lá vem a amiguinha inveja aqui querendo bater na porta. O que João Evangelista disse? Vai-te tentação. Né? Então, se alegrar com quem está alegre, gente, é maravilhoso. E exige esforço, tá? A gente dá de ladinho e assim, não, eu consigo, é tranquilo, né? Fala antes de dormir consigo mesmo, vê se é tranquilo mesmo, né? Cada um vai ter a sua resposta. Então, notar sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Olhar para baixo de si e não para cima. Olhar os irmãozinhos que precisam da nossa ajuda. Em todos os lugares tem, pode ter certeza. Muitas vezes, e principalmente, dentro das nossas casas. No nosso lar. Nos nossos maiores desafios. Nosso cadinho sagrado, né? Nosso lar. Então, a gente vê sempre criaturas que têm menos que a gente. Assim, puxa vida, eu podia brigar com essa pessoa por ter feito o que ela fez, mas ela fez o que ela fez por ignorância. Né? Vamos perdoar, vamos dar o primeiro passo, grande. Né? É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, a prisão do querer aqui. Né? E não será uma felicidade a calma em meio a tempestades da vida? Em meio a essa ambição descontrolada, a esse medo todo, acalma. Se tem aí uma boa inveja que eu tenho de muita gente, acalma. Isso aí eu queria, né? Mas daí eu juro para vocês que eu fico feliz pela pessoa. Eu queria muito. E esse querer ser, né? A Joana diz que o jovem que deseja ser
Desenvolve a sua inteligência emocional aprendendo a identificar os sentimentos das demais pessoas, a dominar os impulsos perturbadores e insensatos, a manter o controle sobre as emoções desordenadas, a ter serenidade para enfrentar relacionamentos tumultuados. Então não é que esse jovem que está olhando para ser, ou nós aqui, né, jovens, daqui para frente vamos olhar para ser, o Timão riu demais, o Timão não precisa rir tanto também. Nós aqui, então, que vamos olhar para ser, não é que a coisa vai tudo ficar fácil na vida. A gente vai continuar tendo desafios. Estamos num planeta de provas e expiações, e lembram? Existem muitas aflições que vêm da nossa caminhada, da nossa jornada, lá atrás, coisas que a gente, que bom, nem lembra. Que bom que a gente não lembra. Que a gente consegue atuar nelas aqui de uma página daqui para frente. Daqui para frente, sem remoer coisas, né? A gente remoe emocionalmente sem saber, mas esse é outro assunto. Então, ter serenidade para enfrentar relacionamentos tumultuados e difíceis, preservando a própria identidade. Então, é aquele jovem que não quer ser o outro, né? Ele sabe quem ele é, quem ela é, e vai ser quem é, com segurança. Muito legal, né? Então tá. Todo mundo quer, então, essa liberdade da prisão do querer, né? Como é que a gente sabe se a gente está livre ali? Ou pelo menos na condicional. Esse querer que a gente tem, ele é livre? Querer é humano, né? Criar é divino. Um dia a gente vai ter parte na criação. Então tem 3 perguntinhas e uma reflexão que eu queria que a gente fizesse juntos aqui. Em 4 minutos, se der. Na verdade, segundos. Vamos lá, tô quase. Quais são as nossas prioridades, primeiro de tudo? Refletir na vida de verdade, tá? O que eu faço, eu acordo de manhã para quê primeiro? Qual é os meus grandes objetivos na vida? Qual é a minha prioridade de verdade, de coração? Ao priorizar aspectos materiais, a gente deixa a nossa espiritualização para mais tarde. Certo? Isso é uma troca que a gente faz com a gente mesmo. Eu fiz essa troca comigo mesma por anos. Não, mas agora é a fase da faculdade, depois eu volto na casa espírita. Minha avó dizendo, vem, neguinha, né, Mirella? Vem. E eu disse, não, eu vou, vó, mas agora não dá, estou muito ocupada, né? Depois de formado, não, depois que eu formar eu vou. Mas agora eu tenho um filho pequeno, depois que os filhos crescerem eu vou. Não, mas eu estou realmente focada aqui, eu preciso passar nesse concurso público, eu preciso conseguir essa promoção, né? E depois da aposentadoria, esse povo que trabalha na casa espírita não deve trabalhar, né? Tem tempo, mas depois que eu aposentar eu vou. Vou lá estar com eles, vou estar lá do lado deles, né? Gente, nós somos espíritos. Isso é muito importante a gente lembrar. Não somos homens, mulheres, vivendo uma vida material apenas. Somos espíritos. Estamos no meio de uma jornada. Na leitura inicial que a Adriana fez, essa encarnação para a nossa vida espiritual dura equivalente a 1 hora. Passa muito rápido. O tempo aqui que eu estou falando com vocês voou. E eu tenho que terminar logo aqui, inclusive. O tempo se escoa rapidamente e o depois pode não chegar. Vai lá em Mensageiros de André Luiz para ver o choro e o ranger de dentes de quem veio para trabalhar pelo bem do próximo e não fez. E perdeu a oportunidade. Aquilo é dor. Aquilo é dor que não tem coração de mãe dizendo, meu filho, calma, Jesus vai te dar mais oportunidade, você vai reencarnar. Não consola aquele choro. Foi muita energia depositada, muita confiança da espiritualidade superior depositada em muitos de nós, para vir aqui fazer a diferença real para o mundo, não para perder tempo no parquinho. Né? A lei de ação e reação não é mera hipótese ou teoria, é uma realidade, gente. Então, de novo, a nossa consciência vai nos chamar. A nossa consciência vai nos chamar. E às vezes chama com delicadeza, com tranquilidade, às vezes chama de um jeito mais dolorido. Segunda pergunta, nós estamos combatendo o materialismo? Então não é só o não querer excessivamente, tá? Parecia muito tranquilo até agora, né? Não, beleza, mas eu vivo uma vida regrada, tal e tal. Mas eu estou combatendo o materialismo em mim? Não se leva nenhuma riqueza para o além-túmulo, tá, gente? Vocês já sabem. Incluindo o corpo físico. Isso aqui é um carro alugado. A gente tem que cuidar do motor, e se pifar, infelizmente não tem a localiza para trocar.
agora, tão rápido assim. Troca, mas demora umas décadas. Então, tem que cuidar do motor, tem que cuidar desse vaso, mas não é nosso, né? Somente as qualidades morais são as verdadeiras conquistas do espírito, perenes e morredoras. Então, aquilo que a gente falava, o amor, a paciência, a benevolência, né? A capacidade de perdoar, de não carregar mágoas, de não ter melindres, de ver o lado bom das pessoas. Tudo isso a gente vai levar para sempre, esse exercício, tá? Devemos primeiro combater a chaga do materialismo dentro de nós, agindo em conformidade com o ensino de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Terceira reflexão, como direcionamos o nosso pensamento? Se tiver uma coisa para vocês levarem dessa noite, que seja essa daqui, tá? Se a gente conseguir, todo mundo aqui, se a gente conseguir ganhar um pouquinho de consciência a respeito de onde a gente está depositando o nosso pensamento, a gente vai dar salto, Pensamento é um atributo característico do ser espiritual, tá? Quem pensa somos nós espíritos, não é o cérebro. O cérebro é o HD, né? É o software que está rodando aqui a apresentação. O HD precisa estar ali, né? Senão não ia aparecer aqui. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motora. Quando a gente pensa, a gente já está em ação, espiritualmente falando. Então, aquela pessoa que bateu no carro, que eu ameacei, xinguei e tal, e queria fazer coisas, eu já fiz em pensamento. Lá na pergunta 467 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quantos de nós entra aqui na casa espírita porque sente influência de espíritos que não querem o nosso bem? Será que a gente pode se eximir da influência desses espíritos? A espiritualidade diz, pode. A resposta está em nós. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Ah, então, Emília, eu quero a companhia de gente que não me quer bem? Não, calma lá. Mas tem coisas que eu estou com a minha vontade, com a minha força motora agindo, criando, que interessa a quem está me acompanhando. Então, essa reflexão, gente, o meu querer, isso que eu estou querendo para a minha vida nesse momento, essas coisas que eu estou pensando, que eu fico, né, na hora assim que eu estou relaxado, que eu estou assim, né, na rede social, ou qualquer coisa que eu não estou ativo, né, que eu estou ali, o cérebro indo. Isso que eu penso me ajuda a evoluir, e aí lembrando que a evolução ela se dá nas duas asas, né, do avião, no lado intelectual e no lado moral. Então esse meu querer, o que eu crio com a minha mente, me ajuda, desenvolve o meu intelecto em prol de todos, também não é um intelecto desenvolvido para o meu bel prazer, para eu me sentir superior aos demais. Vejam, é o intelecto desenvolvido para benefício da coletividade. Aquilo que a Joana falava, né? Construção para o benefício geral. O que eu quero amplia o alcance do amor a passar por mim e a partir de mim. Esse meu querer faz isso? Me ajuda intelectualmente ou moralmente? São reflexões para a gente fazer a respeito do que vem prendendo o nosso querer. E aí um exemplo muito singelo lá do nosso lar, o saber querer. Como é importante, gente, para as coisas mais simples da vida. André Luiz queria ver a mãe dele. Uma coisa simples, alguém que está convalescente no hospital, que sabe que a mãe foi responsável pelo seu resgate, está lá em nosso lar, e diz assim, eu quero ver minha mãe.
né? No mínimo dar um abraço, agradecer. Isso é tão simples, né? Nada é tão simples. Lísias, um amigo que atende ele, diz assim, lá no capítulo 7, que esse querer do André Luiz exigia, né, a realização nobre. Para que ele estava querendo ver a mãe dele? Olha, gente, até as coisas mais simples, o para que ele queria ver a mãe dele. A realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E o terceiro, merecer. Por outros termos, vontade ativa, então pensamento realmente colocado ali em ação. E aí, inclusive, no que a gente constrói, né, gente? Porque esse querer, essa máquina poderosa, que às vezes a gente gasta ela olhando para as coisas mundanas, colocadas a serviço, que coisa mais linda e poderosa, né? Então, essa vontade ativa junto do trabalho persistente do merecimento justo. Quando a gente quiser de verdade, quiser causas nobres, quiser pelo nosso fortalecimento espiritual e dos outros, que a gente queira desse jeito, com vontade ativa, com trabalho persistente e com merecimento justo. Eu tinha trazido uma música para a gente ouvir, mas infelizmente não vai dar. É uma música de Tim e Vanessa, que fala sobre a jornada de Paulo, chama Vaso... Vamos lá, vaso o quê? Vaso escolhido, isso mesmo. Vaso escolhido, ouçam em casa antes de dormir. Ela é linda e para mim representa muito essa prisão do querer, porque Saulo foi de uma vida de glórias na terra para uma vida de glória real, de amor ao próximo, né? Enquanto Paulo. Gente, muito obrigada, boa noite a todos, que Deus esteja conosco.